Gênesis 22. O Senhor gerou essa palavra no meu coração na sexta-feira. Eu queria que você prestasse bem atenção. Eu vou dar um rápido resumo do que nós ministramos. Abrimos a campanha na quarta. Presta atenção, nós estamos pregando o reino. E eu preguei em cima de Mateus 6, versículo 10, para quem não veio. Para que você entenda a palavra também. A palavra de Deus, nesse versículo, dando uma introdução, 5 minutinhos, fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma oração padrão, uma oração que o Senhor falou: orareis assim. O Senhor nos ensina a orar e dá uma oração como padrão. Tem certos itens nessa oração que fala da glória e santidade de Deus, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ele vai continuando. Logo depois ele fala: venha a nós o teu reino. Ele está falando sobre amplitude de reino. Ele está falando de, amado, crescimento. Quando ele fala: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está englobando nessa parte desse versículo, nessa oração. Ele está falando que tudo é dele. Amado, ele está falando de lugares celestiais, ele está falando de lugares terrestres. Os homens, os anjos, é tudo para a glória dele, tudo para a vontade dele, não para a nossa vontade. E a gente começou a falar que nosso evangelho está um pouco raso, está longe disso, porque nós não sabemos aplicar como convém. Muitas vezes nós oramos: venha a nós, venha a mim, o teu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra. E a gente para. A gente só tem concepção terra e não céu. E a gente explicou o que é concepção terra e céu, para que você caminhe com saúde na presença de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo no mundo humanista. O mundo humanista só fala que nós temos que ter, e a gente trabalha dentro da igreja, mas com a nossa cabeça, concepção terra e não céu. Porque tudo que acontece lá fora, você traz para dentro da igreja. Como? Através dos seus pedidos. Seus pedidos, nossos pedidos, muitas vezes são individualistas, não são coletivos. E Deus fala de amplitude de reino. Tudo que vem do céu gera amplitude, gera crescimento, amplia. E a gente muitas vezes usamos a oração do reino para a gente mesmo. Ou seja, Deus não veio através dessa oração dizer que você vai se expandir e ampliar seus bens e as coisas materiais e a tua vontade. Ele está falando de ampliação de reino, coisas celestiais, não coisas da terra. E a gente fica vago, a gente fica vazio. A gente ora quando vem na igreja, quando fala de promessa. Aí quando dá um tiro na rua, ninguém vem à igreja. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é a autoridade do reino. Você não conhece reino. Nós às vezes, muitas vezes não conseguimos expulsar um demônio. Sabe por quê? Porque nós somos rasos em conhecimento. Deus te deu autoridade para muitas coisas, e a gente muitas vezes não sabemos caminhar. Não que nós não venhamos a pedir as coisas ao Senhor, porque Ele fala isso. Mas amado, você tem que ter um entendimento de concepção terra e céu. Como é que pode o céu vir para a terra e nós manifestarmos a glória de Deus, se dentro de você só tem terra e não céu? Está dando para entender, meu irmão? A nossa visão é muito limitada. A gente aprendeu assim. A gente só avançou até aqui. Daqui em diante, nós não avançamos, porque a gente não entende o que é reino. O reino do céu, e a gente falou bem claro, em Mateus 6, versículo 31, o Senhor fala: não que inquieteis com o que quer haver de comer, de beber, de vestir, porque os gentios, ou seja, os que estão lá fora, é que se preocupam com essas coisas. E ele continua falando lá em Mateus 6: porque vosso Pai Celestial sabe o que precisais. Está dando para entender? E ele continua falando no versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua riqueza, que as demais coisas são acrescentadas na tua vida. E o próprio versículo 11, né, dessa oração, fala bem claro: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. O Senhor proveu o pão, Ele não deixa faltar nada. Ele fala isso também em Romanos 14, bem claro isso, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é crescimento. Se a gente tiver só concepção terra, a gente não cresce.
E é o que acontece, a gente vive um evangelho raso. Nós somos criticados no mundo porque nós não entendemos a profundidade do evangelho. Concepção quer dizer ato de gerar, ou ser gerado. Você só tem a cabeça de igreja gerada na terra e não no céu. Tem que acontecer uma mudança de mente, metanoia. Romanos 12. A gente tem que crescer aqui para entender o que é reino. E eu falei bem claro, estou dando um resumo, porque eu falei 40 minutos aqui, não vai dar. Que a gente tem que entender a concepção de céu e terra. Como é que você pode pedir céu se você só tem terra? E o que você vai dar para o céu? Se Deus só usa o homem. Salmo 115 fala bem claro isso. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Deus só pode mover as coisas da terra e começar a mudar os acontecimentos da terra quando você entende o que é reino. Ele vai usar o homem, porque Ele deu a terra para os homens. Então, através da tua oração, eu falei sobre oração e intercessão. Você move o céu e a terra. Você traz céu para a terra. Você muda os acontecimentos da terra e você viaja. Vai a vários lugares através da tua oração. Anjos queriam isso. Só o homem tem a capacidade de viajar todo o planeta, tocar pessoas e mudar acontecimentos. Nós temos essa capacidade. O próprio Jesus vem em carne. O próprio Deus vem em carne. E Ele orou. Por quê? Porque a terra foi entregue aos homens. Ele teve que orar. Ele nos ensinou a oração. Se a gente não mudar isso, é por isso que nós vivemos tantos problemas dentro da igreja. Porque a nossa concepção de reino é só terra. E a gente tem problemas dentro da igreja, mau relacionamento, críticas, briga, porque você não entende o que é céu. Céu é amplitude de reino. Então tudo que vem de Deus para você, Ele um dia vai requerer amplitude. O que é o reino? A gente está passando rápido. Reino, você precisa de um governante. Para você ter um reino, você precisa de um lugar para reinar, um território. Para você ter um reino, você precisa de pessoas para serem governadas. Para você ter um reino, você precisa de leis. Você tem a lei, você tem o Deus Todo-Poderoso. Você tem tudo, só que habita dentro de você. O Senhor colocou o reino dentro de nós. Por quê? Presta atenção uma coisa. O reino está dentro de nós. Só vai para o céu quem tem o reino dentro de si. Marcos 10, versículo 15 fala bem claro isso. Aquele que não recebeu o reino como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. O problema todo é que nós pegamos o reino, nossa individualidade fica dentro de nós e a gente não expande o reino. Mas sabe o que acontece? Muita gente morre. O reino está dentro de você. Deus precisa que você expanda. Nossa visão é limitada, porque a gente só pensa no individual, as nossas orações, tudo é voltado para a nossa família, tudo é voltado para a gente. Você ora pelo teu bairro, você ora pelo Brasil, você ora pelo aquele vizinho que é chato pra caramba, que você tem que, sabe, dar uma palavra para ele. A gente só pensa na gente muitas vezes. E a gente usa o evangelho, o reino, para a gente. E Deus fala que a gente tem que se sacrificar como Ele, para expandir. É coletivo. Reino é amplitude, é ampliar. O reino não pode parar dentro de você, nem de mim. Você tem que ter o reino dentro para ser salvo. Olha quantas pessoas que não têm o reino dentro dela. É a principal coisa que você tem, é o reino. Muita gente não entende isso. A gente falou o que é o ato de interceder, demos definições e explicamos o que é isso. O que é oração? É concepção céu e terra. Então para você mobilizar o céu e você viver, por quê? Porque você não é desse mundo. A Bíblia fala, Jesus fala, vós não sois deste mundo, você está aqui no mundo, mas amado, você é do céu e não da terra. Você é um período aqui, só que a gente se comporta só na terra e não no céu. Você tem que andar na terra, sabendo que você não é desse mundo. Você tem que fazer a diferença. O reino está dentro de você e dentro de mim. A gente lida com o reino de uma forma só individual, egoísta. Jesus morreu pela causa, Jesus morreu pela igreja, Ele se sacrificou por ela. Ele veio aqui e intercedeu pelos homens. Ele só fez isso e ampliou o reino. E o que você faz isso? Guarda dentro de você.
não espalha para ninguém. Você usa segundo a sua vontade, segundo a sua necessidade. Isso a gente tem que entender isso. Quando você começa a usar o reino para as pessoas, o Senhor cuida de você, porque é bíblico. Ele dará mantimento para aqueles que o temem. Nada vai faltar na tua vida, porque Ele tem a mão sobre você. Só que a gente tem medo, a gente é tão inseguro, que a gente procura primeiro o ter antes do ser, porque a gente não entende o que é reino. E a gente explicou isso na quarta-feira. Graças ao Senhor, muitas pessoas vieram aqui na frente, entenderam, se quebrantaram, choraram. Foi um mover de Deus tremendo para a glória de Jesus. Toda a honra é para Ele. Mas que você entenda que a concepção de céu é totalmente diferente do que você pensa. Não é só isso. Reino de Deus não é só você ver promessa e a porta aberta. Isso é uma parte. Reino de Deus é amplitude. É você levar o que você recebeu para outros. E o Senhor guarda, abre portas, dá sinais. Quando você carrega o reino dentro de você, o reino está dentro de você. Porque a Bíblia fala que o Deus desse século habita aqui. O príncipe, que Jesus fala, né? O príncipe desse século está aqui. Vai ter ainda o reino, vai vir um milênio. A Bíblia fala que nós vamos governar com o Senhor, Apocalipse 20. Mas se você não tiver concepção, o que é céu? A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5. Você vai reinar com Ele. Mas ele fala num versículo, Mateus 12, 26, ele fala que se Satanás, e contra Satanás pode subsistir o seu reino, Satanás tem reino. É aqui. Você tem reino? Você tem. Porque Deus criou todas as coisas, tudo é para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Só que Ele está dentro de você e você tem que espalhar isso. E a gente vai em terra. A gente enterra aquilo que Deus deu para a gente, que é para multiplicar. A Bíblia fala que é coisa tão importante o reino de Deus, que Mateus 13, 44 fala que o homem encontrou um campo, um tesouro, ele deu tudo que ele tinha por aquele campo. O mais importante que nós temos é o reino de Deus dentro da gente. A ordem de Deus, ampliar o reino. Os apóstolos vieram. Se Deus, amado, presta atenção, se Jesus viesse rico, Jesus, quando ele começou a fazer as maravilhas dele, Mateus 6, a multiplicação dos pães, eu falei isso na quarta, havia uma multidão de pessoas caminhando e vendo os sinais e milagres. Chegou uma hora que Filipe falou: como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Jesus foi e deu o pão e o peixe. Sabe por quê? Que as pessoas estavam cheias de céu, queriam cruz, queriam a vida com Deus. Então eles não se preocuparam com o alimento. Aí no momento crítico, Deus abençoa e abre portas. Não faltou nada. Porque Ele sabe até onde você pode suportar. E a gente falou isso tudo e conversamos aqui. O poder da intercessão, Deus não faz nada na terra se você não ligar com o céu. Elias, 1 de Reis 18, a gente falou que Elias falou que ia chover para Acabe 3 anos e meio. No próprio capítulo 18, Elias orou 7 vezes e mandava o servo dele ver o céu, até ver uma nuvem da palma da mão do homem. Deus já tinha dado a promessa, porque Ele ia mandar Elias orar, porque é uma necessidade de intercessão. Aqueles que tapam a brecha. Deus está procurando intercessores para tampar a brecha, e muitas vezes Ele não acha ninguém. E a gente tem que entender o poder da oração e da intercessão. Deus me deu esse capítulo. Eu estou falando isso, um resumo, para que a gente entre no capítulo agora de Gênesis 22. Vamos prestar atenção. Diz assim o texto. Vou ser bem sucinto e rápido. E aconteceu que dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-me ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão, e pela manhã, de madrugada, albardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, a Isaque e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão
os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse: Abraão e seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs-se em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e disse, e desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta de seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Curva suas cabeças. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo ficar aqui conosco. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Deus, abre o entendimento do teu povo. Espírito Santo, fala conosco essa noite, nós te convidamos. Espírito Santo, fica aqui conosco, nos ensina essa noite, em nome de Jesus, que eu venha ser um canal do teu fluir, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Abraão estava num momento muito crítico, num momento muito difícil. A promessa, o prover de Deus que veio do céu, ele ia ter que sacrificar e dar de volta para o Senhor. O pedido dele, o grande pedido, o pedido da vida dele, ia se acabar ali, ia morrer. Presta atenção nisso. A Bíblia fala que ele preparou pela madrugada um jumento, 2 homens, fogo, lenha e cutelo, e saiu numa jornada por obediência ao Senhor. Na verdade ele estava numa caminhada. Presta atenção agora na visão espiritual. Ele estava caminhando por uma amplitude de reino, de semente, porque Deus falou que no final, o texto fala que ele multiplicou. Aquilo que Abraão perdeu foi multiplicado. Reino de Deus. Então ele estava numa caminhada para ele perder. A gente muitas vezes fala, ele ia perder, mas no final ele ganhou. A gente muitas vezes fala para Deus: Deus, como requerer, como ter a amplitude do reino na minha vida? O que o Senhor requer para que nós venhamos ampliar o reino? Eu vou aqui falar em cima desse texto algumas coisas, eu quero que você preste atenção. Eu botei aqui na caminhada com a promessa que Deus deu a Abraão. Ele no momento falou pelo que Deus deu: Deus proverá. Ele falou: Deus proverá. Por quê? Porque o menino que ia ser imolado, promessa de Deus, o que Deus proveu, o que veio do céu, o sobrenatural, um dia, naquele momento, requereu: o que você vai dar para o Senhor no céu? O que você vai dar? A gente usa esse termo. Quem já usou esse termo nas suas orações quando está apertado? Levanta a mão assim e fala: Deus vai prover. Fala para o irmão: Deus proverá. Porque você fala às vezes em cima desse texto. Amado, presta atenção. Em cima desse texto,
Deus, Abraão, naquele momento ali, quando ele falou Deus proverá, ele estava dando terra para o céu, não o céu para a terra. Muitas vezes a gente pede que Deus mande do céu para cá. Naquele momento ali, ele não queria receber, ele queria entregar. Amplitude de reino. Ele não estava pedindo. A gente usa muitas vezes, Deus proverá. O que você vai dar para Deus para prover? Sabe por quê? Porque ele estava dando, ele não estava recebendo. Ele estava dando o melhor que ele tinha. Ele estava dando aquilo que Deus mandou para ele de sobrenatural do céu. E a gente às vezes ora de uma forma errada, usando o texto. Ele estava dando para Deus, entregando terra para o céu. Não estava pedindo do céu para a terra. Vai chegar um momento na tua vida, na caminhada, aquilo que Deus você recebeu, tudo aquilo que você recebe, vai chegar no momento que o próprio prover de Deus vai pedir de volta de uma forma ampliada. Isaac cresceu e Deus pediu de volta. O que Deus tem dado para você que era impossível? Ministério, bens, que você orou e Deus te deu. Vai chegar um momento que você vai ter que apresentar Ele de uma forma ampliada. Isso é reino. O que você tem feito com o que você recebe do prover de Deus? Vai chegar um momento que Ele vai pedir de volta. Como? Tudo aquilo que Deus manda para a gente tem que ampliar, a gente tem que multiplicar. Testemunho, ganhei um ministério, eu vou multiplicar o ministério. Ganhei uma porta de trabalho, o Senhor proveu, eu vou falar dos feitos do Senhor, eu vou fazer o melhor. Você está multiplicando. Os bens que você ganha, que Deus fez e começou a ampliar, você tem que chegar e apresentar a Deus, investir no reino, porque Deus vai requerer no momento uma forma ampliada. Isaac cresceu. Isaac era céu, não era terra, porque era impossível um homem de 100 anos ter filho. Foi o poder sobrenatural de Deus que fez uma mulher de 99 anos. Então era tudo do céu, não era nada daqui, não era uma coisa normal, natural. Quando Deus provê e dá, vai chegar um momento que Ele vai requerer. Presta atenção numa coisa. Vai chegar no momento que você vai caminhar com Deus, como um Abraão. Vai chegar no momento Deus foi pedir, requereu, vou perder. Amado, presta atenção. Um dia Deus pode requerer o teu ministério e você vai passar por um momento difícil. Um dia Deus pode chegar, os teus bens, o teu negócio vai passar num momento difícil. Tudo aquilo que Deus deu do céu para a terra, você pode chegar e passar pressão. Mas a Bíblia fala que quando a gente persevera e sacrifica, no final Deus multiplica. Deus vai multiplicar, Ele não tira. Está dando para entender? Deus multiplica. Aquilo que Abraão ia perder, Deus multiplicou. Então aquilo que vem para a tua mão do céu, se é ministério, Deus, se você caminhar com Ele, Deus vai ampliar. Aquilo que você recebeu de porta de emprego que você pediu, era impossível você entrar. Você entrou, Deus vai, de repente você vai passar até momento difícil lá dentro. Persevera, sacrifica, que aquilo que aconteceu lá dentro, Deus vai reverter e vai multiplicar, vai te subir de posto. Ou então vai te deslocar para um lugar melhor, porque foi Ele que deu. Isso é reino. E a gente não tem esse entendimento. O Deus proverá de Abraão era dar o melhor da terra para o céu e não do céu para a terra. Você pensa em dar o melhor para Deus pelo que Ele proveu? Não é receber, é entregar. Tudo que Deus te dá, você sabe que você tem que dar o melhor para Ele, daquilo que Ele gerou para você. Se Deus te deu uma igreja, dá o melhor de Deus dentro, serve da melhor forma. Deus te deu um ministério, serve, porque um dia Ele requererá. Parábola dos talentos, um dia Ele vai requerer. Nada que vem tudo que é gerado no céu gera multiplicação. Tudo que é gerado por você gera multiplicação, porque o nome está dizendo, tudo que é gerado vai gerar multiplicação. Eu vou explicar. Então tudo aquilo que você gera na terra e não é gerado no céu, presta atenção nisso. Se você gerou sem a permissão de Deus, você fez, Deus tem uma palavra para a tua vida, você se adiantou, precipitou, e você gerou, vai crescer, vai multiplicar, mas não é aquilo que Deus requereu, Deus não vai querer de volta. Sabe o que vai acontecer?
como aconteceu, Abraão e Ismael. Deus pediu a Abraão para gerar com a escrava Ismael. Gerou, multiplicou, virou o povo israelita. Então aquilo que foi gerado, voltou-se contra ele mesmo com aquilo que Deus proveu. Vira obstáculo na tua vida se você não apresentar e Deus não dá confirmação para você. Então tudo que é gerado por você, que Deus não permitiu, vai multiplicar, mas lá na frente você vai ter resposta disso. Vai dificultar a tua caminhada. Espere em Deus. Amém, igreja? Então entenda isso, é reino. Isso é princípio de reino. Tudo que aquilo que a gente semeia, a gente vai ceifar. Não tem jeito. A Bíblia fala uma coisa tremenda aqui. Ele foi fazer uma viagem. O que ele levou? Acordou cedinho. Levou um jumento. 2 homens. A promessa, o que Deus proveu. Levou um cutelo, lenha e fogo. Ele levou isso na viagem. Eu quero falar em cima disso. Aqueles que querem ampliar-se no reino, aqueles que querem avançar e conhecer mais, o que você pode passar e você vai entender. A Bíblia fala no texto que Abraão levantou-se. Deixa eu ver aqui o texto. Ele levantou-se cedo. Levantou, umas versões falam que ele levantou na madrugada. Presta atenção. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus, aqueles que querem amplitude de reino, não tem descanso. Você tem que sair da zona de conforto. Para que você agrade a Deus naquilo que você recebeu, você muitas vezes vai tirar o teu descanso. Muitas vezes você vai caminhar e você vai passar por um momento difícil. Eu coloquei que em primeiro lugar, ele levantou de madrugada. Ou seja, aquele que provê o melhor para o céu é aquele que sacrifica o seu descanso. Ele sai do descanso para dar o melhor do céu, mas ele não pede do céu para dar descanso. Ele pega o melhor que ele tem, sem descanso, para dar para o céu. Mas ele não pede do céu para dar descanso. O evangelho hoje nós só pedimos mordomia para Deus. Não é ter para descansar, é ser para entregar a Deus. Entenda isso. Não é ter para descansar, é ser para entregar. E a gente não entende. A gente fica pequeno na casa de Deus. Começa a fazer um bocado de coisa, dá mais trabalho. Hoje nós temos mais trabalho dentro da igreja, carnal e terra, do que fazer a obra do Deus céu. Os problemas são mais administrativos, situações pessoais, do que ir para a rua pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque o homem dá trabalho porque não conhece a palavra e não vive ela. A igreja trabalha 10% lá fora e 90% ela fica aqui dentro. É por isso que tem um bocado de igreja que não rompe, não vai à frente, porque a gente só fica questionando coisas da terra e não do céu. A gente está tentando ir para fora, mobilizar as coisas. Primeira coisa, você não vai ter descanso. A Bíblia fala que Paulo, no momento, ele falou que não tinha descanso algum. Luta por fora, temores por dentro. Mas Deus às vezes vem com escape, porque a Bíblia fala, graças a Deus o Senhor mandou Tito. No momento que você tiver pressão, Deus vai mandar o descanso, meu irmão. E alguém para agasalhar você. Mas se move no reino. A Bíblia fala de lenha. Vamos lá. Fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Lá na frente, a Bíblia fala que antes de Moisés, de Abraão subir, ele pegou Isaac, colocou a lenha nas costas deles e subiu. Lenha aponta para sacrifício, meu irmão. O homem de Deus que quer crescer com o Senhor e ampliar o reino, ele vai ter marcas e peso da lenha nas costas, daquilo que Deus proveu. Não é fácil a caminhada, eu sei, mas amado, há uma necessidade de sacrifício. Deus está requerendo isso do povo dele. Muitas vezes abrir mão de descanso
E muitas vezes você vai pagar preço sim, como homens de Deus